Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Nós estamos nessa série de mensagens sobre os desafios da fé. E um dos desafios da fé nessa noite é como viver diante dos sofrimentos e tribulações. Eu vejo que é um grande desafio entender os sofrimentos e tribulações. Tiago capítulo 1, versículo de número 2. Louvado que seja o nome santo do Senhor. Todos acharam, amém? Tiago capítulo 1, versículo 2. Está lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Amém? Diz assim, irmãos. Versículo 2, Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Amém? Queridos, como entender os sofrimentos e tribulações do nosso tempo presente? Tiago, ele como líder, da igreja que ele estava sendo ali, ele escreve aos judeus convertidos que estavam tendo que fugir de Jerusalém, devido às perseguições, a grande perseguição que eles estavam tendo, eles estavam sendo forçados a fugir daquele lugar. Muitos perderam suas casas, perderam seus bens, perderam seus empregos, e estavam numa situação difícil. Existem casos de pessoas que perderam a família toda, e perderam amigos. Ou seja, havia um momento de desolação diante do povo, havia um momento de desolação naquela comunidade cristã. Porém, naquele momento, Tiago ele escreve dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações. Parece um tanto quanto contrário à situação que eles estavam vivendo, ou seja, eles estavam perdendo emprego, perdendo casa, perdendo família, sendo expulsos da sua terra e tendo que fugir dela. E Tiago escreve: meus irmãos, tende por grande gozo, ou seja, tenham grande alegria por passar pelo que vocês estão passando. E aqui está a beleza do Evangelho, porque a parte mais difícil de se tornar cristão é entender muitas vezes que quando nos tornamos discípulos de Cristo, nós não estamos imunes ao que acontece no mundo, nós não estamos imunes às tribulações e às provações da vida, nós não estamos imunes às dores, às catástrofes. Nós não estamos imunes às lutas da vida. Nós, a cada dia que passa, eu acho que pelo menos uma vez por mês eu recebo a notícia de que alguém está com câncer. Algum conhecido, ou alguém que não é conhecido, mas alguém está com câncer. Isso quando não acontece semanalmente. Toda semana você recebe uma notícia ruim. Mas nós vemos em tudo isso que Tiago coloca, que nós temos que ter alegria por passar por provações e dificuldades. Isso é um contraponto à pregação que estamos ouvindo hoje. A pregação que nós ouvimos dos pregadores televisivos, que diz que você não pode passar por provações, que você não pode passar por dificuldades, que você não pode ter problemas financeiros, que se você for até a igreja dele, tudo vai se resolver e sua vida vai virar o país da maravilha, a terra de Oz, tudo mil maravilhas. E não é bem assim. Quando Tiago diz que nós devemos ter alegria, porque primeiro, existem situações que as pessoas colocam hoje: se Deus é tão amoroso, por que Ele permite que eu passe por dificuldades? Se Deus é tão bom, por que Ele permite que eu tenha medo,
que eu tenha problemas financeiros, que eu tenha problemas de saúde. Mas quando nós olhamos que amar não significa, e nós aprendemos sobre o amor de Deus, que não significa tornar as nossas vidas fáceis. Não, pelo contrário. O amor de Deus não se resume nisso, em tornar a vida de alguém fácil. Mas, primeiro, Romanos 8:28, nós encontramos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Ou seja, Deus, Ele tem um propósito divino em todas as coisas. Todas as nossas angústias, tribulações, lutas, perseguições, enfermidades, tem um propósito de Deus para a nossa vida. Algumas não são provocadas por Deus, mas Deus também usa determinadas situações para nos trazer para a sua luz, para nos trazer para a sua palavra, para nos fazer voltar do caminho que estávamos andando, para de novo para o seu caminho. Porque muitas vezes nós estamos tão acostumados, que nós perdemos o medo. Você sabe que a maioria dos acidentes que acontecem nas empresas, ou no trânsito, é por costume. Nós nos acostumamos a trabalhar com uma máquina, nós nos acostumamos a fazer isso, a fazer aquilo, nós vamos perdendo medo. Nós vamos perdendo o senso de direção e a noção do perigo, e nós caímos, nós sofremos um acidente. Quantas pessoas morrem no trânsito porque perderam a noção do perigo? E muitas vezes o Senhor, nós vamos aprender que Ele nos traz situações, e Ele permite tribulações e aflições para nos trazer novamente o senso de perigo, para que nós possamos olhar novamente o caminho que estamos andando e não nos perdemos nesse caminho. Mas quando nós olhamos que tudo coopera, ou seja, Ele permite, que em nossas vidas, situações para nos trazer o bem, ainda que nós não entendemos isso, porque às vezes é difícil para nós entendermos. Depois, quando Tiago 1:2, ele fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de alegria ou passados por provações, ele continua no versículo 4, dizendo o seguinte, que a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta alguma. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que as aflições e as tribulações que Deus permite que passamos, ou que nós mesmos provocamos, são motivos para que nós sejamos maduros, para que nós cresçamos e ficamos maduros, amadurecemos na fé, quando nós passamos determinadas situações. Porque nós somos assim, quando está tudo bem, a gente esquece até de Deus, a gente não está nem aí. É normal do ser humano, ele vai se esquecendo de Deus. Já pensou se tudo desse certo na nossa vida? Nunca desse nada errado, tudo desse certo, nós conquistássemos tudo o que queríamos, fizéssemos tudo o que queríamos, tudo desse absolutamente como nós queríamos. Já pensou se você pudesse ir no shopping center? Amanhã, hoje não, que tem culto, o shopping está fechando já. Mas se você pudesse ir no shopping center amanhã e comprar tudo o que você quisesse, já pensou como seria bom? Já pensou como sua vida seria amarga depois de uma semana? Depois de um mês? Depois de um ano? Você olharia para tudo aquilo e falaria, olha, tudo dando certo. Você nunca tiver problema de saúde, nunca tivesse nada, tudo desse absolutamente certo, você pudesse fazer o que você quisesse. E é isso que Deus muitas vezes permite aflições e tribulações, para que nós não nos percamos diante de certos caminhos. Depois, nós precisamos de sabedoria. No versículo 5 ele diz, olha, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, para que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dado. Ou seja, nós precisamos, irmãos, diante das tribulações, nós não conseguimos entender o que Deus está falando ou fazendo, porque nos falta sabedoria. Sabedoria de quê? De perguntar para Deus, como eu estou reagindo a determinadas situações? Qual é o plano dele para mim?
Muitas vezes nos falta sabedoria para perguntar diante das tribulações que batem à nossa porta, qual o plano de Deus para as nossas vidas? E aí nós ficamos batendo cabeça, e nós não conseguimos entender o trabalhar dele, nós não conseguimos entender que as lutas e as aflições desse tempo presente são muitas vezes para nós um peso, né? Mas um peso que vai ser para a glória eterna, um peso de glória, mas nós estamos tão focados que nós esquecemos de perguntar, nós não temos essa sabedoria, nós esquecemos de pedir a Deus também a sabedoria. Tiago diz, ó, se alguém tem falta, peça, porque Ele não vai deixar faltar nada. Então há momentos que nós devemos pedir a Deus, Senhor, me ensina, me dê sabedoria para entender que essa aflição, que essa tribulação, que esse mal que sobreveio sobre a minha vida é para o teu bem. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? O que o Senhor quer com isso? E muitas vezes nós não perguntamos o que Deus quer com isso. E aí nós ficamos aflitos, né? Nós ficamos aflitos por causa da aflição. Depois, irmãos, é uma oportunidade, as aflições e luta desse tempo presente, é uma oportunidade para conhecermos a Deus e entender que nele não há variação. Por que não há variação? Muitas vezes nós entendemos um Deus que quando está tudo bem, quando Deus nos dá um bem material, ou um bem, sei lá, espiritual, alguma bênção espiritual, material, financeira, seja lá o que for, nós enxergamos Deus de uma forma, mas quando estamos passando por uma dificuldade, nós enxergamos um Deus de outra forma. Às vezes nós enxergamos um Deus grande, porque Ele abriu a porta de um emprego, mas quando vem a enfermidade, nós enxergamos um Deus pequeno, porque nós não achamos que Ele não pode mais resolver o nosso problema. Então, é uma oportunidade, as tribulações e as aflições, quando Deus permite isso, é uma oportunidade para que entendamos e conheçamos ao Senhor, porque Oséias diz, né, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A nossa caminhada, nós todos os dias devemos prosseguir em conhecer ao Senhor, e esses momentos de tribulações e aflições, são momentos que Deus nos dá, para que nós possamos entender quem é Deus. Tiago, quando fala no versículo 17, 1:17, ele diz, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago estava se referindo aí a provações. Nesse versículo ele está se referindo a provações, porque Deus dirige. Quando nós entendemos que Deus não há sombra nem variação de dúvida, nós entendemos que Deus dirige tudo e supervisiona tudo como lhe apraz. E Ele sabe até que ponto eu e você podemos suportar tamanha provação. Ele sabe, porque quando nós suportamos, nós amadurecemos, e quando amadurecemos, nós entendemos, e Deus vê em nós o nosso potencial, ou seja, Ele é um bom professor, Ele é um excelente professor, e um pai perfeito, que quer apenas o melhor para nós. Ou seja, Ele usa as provações para nos ajudar a crescer. Ele usa as provações, Ele permite situações e aflições para ajudar você a crescer. Então, se hoje você está passando por determinadas situações, aflições, angústias, tribulações, problemas, Deus não quer o seu mal não, como muitos dizem, não, pelo contrário, Deus quer o seu bem. Ele está dizendo para você, olha, você pode suportar, e depois que você sair disso, você vai sair melhor, você vai ser um cristão melhor, vai ser você alguém que terá testemunho de fé, você poderá ajudar outras pessoas. Quem não estava semana passada, eu citei sobre uma irmã que é líder de uma igreja, que ela disse que quando o seu filho de 7 anos, ela viu o seu filho num acidente de carro tendo o braço arrancado, ela questionou a Deus dizendo, mas por quê? Será que Deus não me ama? Que amor é esse? Que texto é esse que diz que tudo coopera? Como é que isso pode cooperar para o bem de alguém? Mas naquele momento, ela entendeu que Deus queria um pouco mais dela.
Ela entendeu o trabalhar de Deus. O menino teve o braço reimplantado e foi bênção, mas naquele momento ela começou a buscar mais a Deus. E hoje, talvez centenas de pessoas conheceram a Jesus e foram salvas porque um dia o filho dela teve o braço decepado. Então muitas vezes Deus quer nos ensinar através das tribulações e aflições para nos tornar alguém melhor, para que lá na frente eu possa dizer: olha, alguém recebeu a bênção, alguém foi salvo, alguém foi liberto, alguém ouviu de Jesus, alguém teve um chamado, porque um dia eu passei por esse problema. Então Deus, Ele está te ensinando, e Ele sabe que você pode vencer. Então o mundo diz: mas se Deus fosse bom, isso não acontecia. Primeiro que as coisas que acontecem, muitas coisas não foi Deus que provocou, o próprio homem provoca. E nós vimos semana passada que Deus está no controle, mas existem as consequências disso. Depois, Romanos 4,19 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ou seja, Abraão, ele creu contra a desesperança. Ou seja, ele teve a esperança e ele creu naquilo que ele não podia ver. E é um momento, irmãos, as lutas, tribulações, aflições, é um momento de praticarmos a esperança contra a desesperança. Ou seja, quando tudo parece perdido, Deus está nos ensinando que nós somos mais fortes do que nós imaginamos. E quando nós passamos pela tribulação, Tiago mesmo diz, que bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa de vitória, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando nós olhamos para alguns textos bíblicos, mais para esse livro de Tiago, nós vamos entender por que ele diz: bem-aventurado, se alegrem, seja bem-aventurado quando você passar por tribulações, quando você passar por aflições. Alegre-se porque você está passando determinadas situações, porque Deus, Ele quer te ensinar alguma coisa, e se você não conseguiu entender isso, se eu não conseguir entender isso, é momento de pedirmos ao Senhor sabedoria, direção, para podermos entender o que Ele quer na nossa vida, porque muitas vezes nós ficamos relutando com Deus, e achamos que Deus não pode determinadas situações, Deus não quer determinadas situações, e Deus está nos ensinando, tão somente para que cresçamos. Deus quer que cresçamos. Por exemplo, fazendo uma analogia aqui, mas quando nós olhamos para a situação de muitas crianças hoje, atuais, nós vamos ver que são crianças que jamais crescerão. E eu não estou dizendo na idade, no tamanho, eu estou dizendo na idade. Porque jamais crescerão, ficarão com 30, 40, 50 anos de idade sendo um eterno crianção. Por que isso? Porque os pais de hoje muitas vezes estão dando tudo que os filhos querem, não estão deixando os filhos terem dificuldades, não estão deixando os filhos baterem com a cara na porta, não estão deixando. No passado era diferente, quando nós saíamos com 9, 10, muitos aqui saíram com 9 anos de idade para trabalhar. Com 9 anos eu vendia sorvete na rua, eu vendia cocada, levei paulada na cabeça, furei o pé com prego, e estou vivo. E aprendi com a vida que não é tão simples. Mas hoje nós queremos brindar os nossos filhos, colocar dentro de uma bolha de plástico, e não faz nada, não faz isso, não trabalha aqui, não faz aquilo, tem que ser aquela faculdade, aquela escola, aquilo aí, isso, aquilo, e muitas vezes nós olhamos para essa situação, e Deus não age dessa maneira. Deus muitas vezes deixa com que nós saiamos e furamos o pé com prego. Deus permite que nós levamos pancada, que apanhamos, para que nós cresçamos espiritualmente, cresçamos na fé, para que nós possamos entender qual é a boa e agradável vontade de Deus. Mas é necessário muitas vezes sairmos e apanharmos. Irmão, que palavra dura. Irmãos, e Deus permite, as aflições, elas nos batem, as tribulações batem em nós, as enfermidades muitas vezes batem em nós, para que nós entendamos e cresçamos espiritualmente, para que nós possamos ver e dar valor àquilo que Deus está fazendo. Por isso tem muita gente com dificuldade de entender. Como um desafio da fé hoje é entender isso,
que as pessoas não querem mais entender que o crente pode passar por tribulações, que o crente pode passar por aflições, mas que tem que ser como Tiago falou: alegre-se, alegre-se. Eu estou dizendo para você dar risada, né? Enquanto está com dor, dá risada. Não dá. Esses dias todos, faz 2 semanas que eu estava brigando com uma pedra nos rins aqui. Ontem estava terrível, irmãos. Ontem foi só oração, foi milagre. Ontem teve que orar. E eu confesso que eu praticamente não consegui orar. O negócio estava doendo tanto que quem orou mesmo foi minha esposa, porque eu não conseguia. O negócio estava ruim demais. E hoje eu coloquei ela para fora, graças a Deus por isso. Mas sabe qual o valor? Talvez eu vá falar, mas o irmão vai falar isso no púlpito, para você entender. Você sabe qual o valor de você ir no banheiro e urinar? É quando você não tem a pedra. Quem nunca teve não dá valor. É uma coisa tão boba, é uma coisa tão corriqueira, que a gente não dá valor. E esses dias da visão eu dei valor, viu? Eu dei valor. Porque você não consegue fazer, dói para fazer, e você dá valor às pequenas coisas, que aparentemente são corriqueiras, e muitas vezes Deus está nos ensinando isso, a dar valor em coisas pequenas, que nós achamos tão corriqueira que nós não damos valor. E é isso, é uma oportunidade de aprendermos, oportunidade que cresçamos, porque o objetivo do cristão e tudo na vida, incluindo provações e tribulações, é alcançar o objetivo, mas é crescer. Deus quer que cresçamos, que nós alcancemos o objetivo. Qual é o nosso objetivo hoje? O objetivo é chegar no céu, queridos. O objetivo é ir para a glória. Mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Jesus venceu, e se Ele venceu, nós podemos. Nós temos o exemplo de que nós vamos conseguir. Se não vencer aqui, nós vamos vencer lá, nós vamos chegar lá. Mas há um momento que Deus nos ensina, um momento que Deus está nos ensinando que as provações, 1 Pedro 1, 6 e 7 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ora, que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo: olha, que ainda por um pouco de tempo você esteja sofrendo, ainda que por um pouco de tempo haja tribulações, angústias e sofrimentos, mas ainda nesse pequeno tempo que você será apurado como ouro no fogo, isso vai redundar para a glória de Deus, isso vai ser motivo de glória, passardes por grandes tribulações. Eu não estou dizendo que a tribulação vai ser eterna, não, pelo contrário. O Senhor pode curar hoje, e nós oramos por cura porque nós cremos que Ele cura hoje, porque nós cremos que Ele liberta hoje. Mas a pergunta é: e se Ele não quiser me curar hoje? E se Ele não quiser te curar hoje? E se Ele não quiser abrir essa porta de emprego hoje? E se Ele não quiser resolver esse problema aí na justiça hoje? Semana passada eu falei isso, né? Nós cantamos aquele louvor, né? Se fizer, Ele é Deus, né? Se não fizer, Ele é Deus. Cantar é fácil. Cantar é muito fácil. E é um louvor lindo. Mas nós temos que aprender a viver um pouco mais isso. E é o que Tiago fala. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Passe pela provação dando glória a Deus. Passe pela tribulação dando aleluias. Ninguém vai sorrir no meio da luta. Ontem, quando eu estava com dor, não estava sorrindo, não. Pode ter certeza disso. Se eu olhasse minha cara, é capaz de você sair correndo. Mas de uma coisa eu tinha dentro de mim: Deus estava no controle. Ele ia cuidar. Ele ia fazer. O que Ele ia fazer eu não sei, mas Ele ia fazer. Então, nós temos que ter isso em mente, que Deus, as lutas e tribulações é para que possamos crescer, queridos. Depois, Romanos 5, diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos outorgado.
Mas o 3, ele diz assim: as provações desenvolvem em nós um caráter piedoso, e isso nos permite a gloriar, aí vem o Romanos 3, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Uma coisa que eu vejo que as aflições e tribulações nos tornam mais humildes. Nós aprendemos a ser mais humildes diante das tribulações e aflições. Então, pergunte para Deus. Deus quer nos ensinar nesta noite. Alguma coisa Deus quer nos ensinar, senão não é momento de sermos mais humildes. Agora, também tem o outro lado, que é as desculpas. Muitas vezes, Deus, Ele sempre nos perdoa nossos pecados, porque a punição eterna dos pecados foi pago na cruz do Calvário. No entanto, nós temos que sofrer as consequências naturais. Será que algumas tribulações e angústias que estamos passando não é consequência natural da vida que nós mesmos provocamos? Porque muita gente, fazendo uma analogia rápida, o camarada come 3 quilos de bacon por semana. Come tudo que não pode, não presta. Aí entope a veia, ele pergunta: Deus, por que isso? Aí o anjo diz: porque você comeu muito. Porque você entupiu sua veia de gordura. Então não adianta reclamar com Deus. Agora você tem que pedir a misericórdia de Deus. Eu tenho que pedir a misericórdia de Deus. Deus, use de misericórdia, porque o culpado foi eu. Há momentos que nós temos que admitir que algumas tribulações e aflições nós provocamos. E quando nós as provocamos, nós sofremos consequências de tais aflições, angústias. Porém, o Senhor, Ele tem poder para cuidar de nós, até mesmo quando nós praticamos, nós provocamos, Deus pode curar, libertar, restaurar, mas em tudo Deus quer nos ensinar alguma coisa. Em tudo Deus quer nos ensinar. E para concluir, as provações e tribulações vêm tanto, eu até escrevi aqui, com um propósito, quanto uma recompensa. Ela não é só um propósito, ela também é uma recompensa. Diz assim, meus queridos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus quer nos dar algo muito maior. Entender que a coroa da vida, nós estamos perdendo essa sensibilidade, queridos, nas grandes cidades. Se você começa a olhar o histórico agora, você vai ver que tem pessoas morrendo em prol do Evangelho. E nós estamos reclamando de uma dor de cabeça aqui. Numa expressão popular que as pessoas dizem, estão com mimimi, né? A gente fica cheio de, não toque em mim, não sei o quê. Tem gente morrendo. E tem gente dizendo que vai sair da igreja porque alguém não cumprimentou alguém, porque alguém olhou feio, porque o diácono não foi buscar no carro com guarda-chuva, porque estragou a chapinha. E tem um monte de gente morrendo lá na Arábia. Tem um monte de gente morrendo na África. Tem um monte de gente morrendo nos hospitais aqui. Tem um monte de gente perecendo. E nós estamos reclamando de coisa tão pequena. E muitas vezes Deus está usando tudo isso para nos ensinar. Será? Aí eu vou dizer de mim. Será que as minhas enfermidades e tribulações, Deus não quer me ensinar alguma coisa? Será que Deus não está querendo nos ensinar algo hoje? Será que você está passando? Que deve ser difícil, eu não sei qual é o seu problema. Talvez vocês dizem, mas está tudo bem, na minha vida está tudo bem, está tudo ótimo. Glória a Deus. Mas você vai passar por tribulações e aflições, senão você não cresce. Senão você não cresce. Mas será que tudo isso não é Deus querendo nos ensinar alguma coisa? E quando nós não aprendemos a lição, nós temos dificuldade em passar por tribulações, angústias e aflições. Mas que Deus nessa noite possa nos
possa ter misericórdia de nós e nos ensinar um pouco mais sobre isso. Amém? Então creia nisso. Busque a Deus, busque a sabedoria. Resumindo, busque sabedoria de Deus. Pergunte para Deus: Deus, será que o meu desemprego, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer com isso? Lembra quando você estava empregado? Às vezes você não tinha nem tempo de orar. Você não tinha tempo de buscar. Não clamava, não falava. Era alguém focado no dinheiro. Hoje você está desempregado. Deus está te dando oportunidade de buscá-lo. Talvez Deus está te dando oportunidade de ter um entrosamento melhor com o seu espírito. E aí Ele vai abrir a porta. Mas pergunte para Deus, tudo tem um porquê. Deus não faz nada por acaso. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe você.